Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Duplicando simultaneamente a pressão em milímetros de mercúrio e a temperatura absoluta de um gás cujo volume vale 200 ml, qual o volume final? Pessoal, já dá para responder logo de cara, né? Duplicando simultaneamente a pressão e a temperatura, ou seja, primeiramente, pessoal, o que a gente tem que ter a noção aqui, ó? Vou escrever a fórmula que é essa lei geral dos gases. Como que é? Não é isso daqui, ó? P1 vezes V1 dividido por T1. Lembrando que a temperatura absoluta a gente calcula em Kelvin. P2 vezes V2 dividido por T2. Tá legal, pessoal? Então, nós temos exatamente essa fórmula aqui. O que acontece, pessoal? Se nós aumentarmos, né, no caso aí, duplicarmos a pressão, ou seja, eu tenho uma pressão, vou aumentar, vou dobrar. Então, vai diminuir, consequentemente, o meu volume. Isso eu considerando pressão e volume. Agora nós vamos considerar temperatura e volume. Se nós dobrarmos a temperatura, ou seja, colocando energia, o que vai acontecer? Não vai aumentar a energia cinética das moléculas do gases? O que vai acontecer com eles? Vai haver uma expansão, né? Porque aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética do gás, né, das moléculas do gás ali presente, vai fazer o quê? Vai aumentar o meu volume. Ou seja, pressão, se dobrarmos a pressão, supondo eu tenho pressão 1 em 1 litro de volume. Aqui está falando 200 ml, vamos adotar 200 ml. O que vai acontecer? Se dobrarmos a pressão, não vai ficar metade? Ou seja, vai para 100 ml. E no caso da temperatura, tenho 200 ml. Se nós dobrarmos a temperatura, né, duplicarmos a temperatura, vai aumentar, ou seja, vai para 400. Tá legal? Ou seja, vai manter o mesmo volume. Mas como assim? Vamos lá, agora a gente vai montar a forma. Qual que é a nossa pressão 1? Minha pressão 1 não é P1, não continua a mesma coisa? Meu volume 1 tá aqui, ó, 200 ml. Vamos deixar como ml. Pode converter para litro? Pode, mas nesse caso não vai ter problema. Tá? Ó, 200 dividido por T1, no qual eu não sei, certo? Ele não está falando que a gente vai duplicar simultaneamente a pressão e a temperatura? Não vai ficar aqui, ó, 2P1? Ou seja, a minha pressão final é o dobro da minha pressão inicial, vezes o volume 2, no qual eu não sei, dividido pelo quê? Pelo dobro da minha temperatura. Ou seja, 2T1. Agora, pessoal, ficou fácil. Vamos isolar o V2, né? Apesar de que a gente pode já fazer até isso daqui, ó. Dobrei, né? Aqui, ó, P1, posso até cortar. Posso fazer isso aqui, ó. Posso cortar. 1 e 1. Vamos isolar V2. V2 tem que ficar de um lado. Temperatura 1 passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ser, ó, T1 vezes P1 vezes 200 dividido. P1 não está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar, ó, T1 vezes P1. T1 com T1 cortei, P1 com P1 cortei. Então o meu volume final vai se manter inalterado, ou seja, vai se manter constante. Porque pressão e temperatura são o quê? Inversamente proporcional.
tá? Se nós aumentarmos a temperatura, vai ter a expansão do meu volume, certo? E aumentarmos a pressão, eu vou ter uma compressão do meu volume na mesma dimensão. Dobrei a temperatura, dobro o volume. Só que nessa mesma situação, eu dobro a pressão, ela volta para o estado que estava inicial. Por isso que o volume 2 é igual ao volume 1. Ou seja, volume final, volume é a mesma coisa que volume inicial. Certo, pessoal? Até que é um exercício bem tranquilo aí. Em relação a isso, a gente teve que usar as 3 variáveis, por isso que a gente está fazendo em questão disso, essa comparação. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!